Olá, pessoal. Vamos voltar aqui para Etienne. Etienne Bonneau de Condillac explicou coisas muito boas para a gente, tá? Muito boas. Uma coisa muito boa que ele explicou é que a sexualidade está vinculada às sensações. Tudo que é individual está vinculado às sensações. Então, tudo aquilo que for dor e prazer está vinculado ao indivíduo, porque está vinculado ao corpo. É por isso que a sexualidade é uma opção. Né? No Brasil, a gente não costuma aceitar isso com muita facilidade, não, mas nas outras línguas, sexualidade é uma opção, porque ela é uma opção do corpo físico, não é da alma. Porque é uma sensação de dor e prazer. Vocês conseguiram me entender? Então, tudo aquilo que for sensação é individual. É por isso que a gente diz, olha, não se discute gosto. Gosto é sensação. Sensação é individual, é do corpo. Então, a gente não discute, porque cada um tem a sua sensação. O que é prazer para um é dor insuportável para o outro, é abjetação esculhambada para outro. Né? O que um gosta, o outro não suporta. Né? É assim que goiano é fã de piqui e paulista acha piqui parecido com bosta de gato. Porque é sensação criada, né? Vocês me entenderam? Todos nós nascemos. Pode ser. Mas a gente deve escrever Pequi, e aí vira um sujeito inominável. Eu falo Pequi, gosto de escrever Pequi. Exatamente, mas aí o Pequi não... Lá em São Paulo, as pessoas falam, lá em São Paulo as pessoas falam Pequi. Aí pronto, estragou tudo, pronto. Virou bosta de gato. Bando de Nutella. Foi? Exatamente. Não gosta, não. Gosta de Nutella, não. Paulista gosta de queijo e goiabada. Você anda nas ruas de São Paulo, que você vê de gente vendendo queijo com goiabada e mortadela. Queijo, goiabada e mortadela. Aí põe os três dentro de um pão italiano. Não é pão francês, não. Pão italiano. É que você vê de gente fazendo lanchinho assim na rua. Aqui as pessoas compram pamonha. O que mais que se come na rua? Cachorro quente. Né? Diferente. Aí, ó, abacaxi. Esse parece bom, hein? Eu acho que fica bom. Eu pego o abacate, faço assim uma gosma, né? O abacate assim bem madurinho, boto açúcar e sal e vinagre, misturo. Aí pego o pão francês, pico ele em pedacinhos dentro. Experimentem. É uma delícia. Uma delícia, tá? Coloca um abacate médio, 2 colheres de açúcar, uma pitadinha de sal e umas 4 gotas de vinagre de vinho tinto, tá? O vinho branco também dá, mas vinagre de vinho tinto. Mistura, pica o pão francês em pedacinhos e faz um lanche delicioso. Até minhas cachorras encaram assim maravilhosamente bem. Então, olha só, sensação é do corpo individual, é gosto, tá? Por isso que a sexualidade é opção de acordo com o órgão do corpo que é usado como base para a sexualidade. Vocês me entenderam? Eu não vou repetir isso, não.
Então, todo mundo nasce homem e mulher. Essa, masculino e feminino, com os órgãos sexuais bem definidos. Mas, na sociedade, o homem é que decide, porque ele é a medida de todas as coisas. E aí, nós adaptamos muitas coisas para outras coisas. Por exemplo, adaptamos uma série de órgãos para falar, né? E nasceram com esse órgão. Aí adaptamos outras coisas, quer dizer, nenhum órgão no corpo humano tem uma única função. Tem muitas funções. As mãos, por exemplo, têm milhares de funções, inclusive funções sexuais muito bem definidas, né? A maioria de nós começa na sexualidade com as mãos, né? E a adaptação de órgãos para a sexualidade tornou a sexualidade múltipla. Tem homens que acabam optando por outra sexualidade porque deixam de usar o pênis como principal órgão da sexualidade. E aí desenvolvem esse traço, dizem que é biológico para uns, para outros é desenvolvido, não importa, isso aí é medicina, não interessa aqui para nós. Eu estou falando de texto, tá? E aí nós vamos ter as variantes, que são variantes do corpo, tá? Certo? Eu sei que vocês me entenderam. Algumas pessoas usam todos ao mesmo tempo, usam todos os órgãos. Muitas mulheres usam todos os órgãos ao mesmo tempo. Muitos homens usam todos os órgãos, os adaptados e os naturais, os próprios, ao mesmo tempo. Outros só aceitam usar os próprios, os adequados, aqueles que foram naturalmente nascidos para isso, né? É isso. Por isso, no reino dos animais, nós temos múltiplas sexualidades, porque elas são das sensações. Isso foi explicado lá no século XVIII, né? Muito bem explicado, mas a gente não entendeu até hoje, né? Muita gente mata por causa disso, ou morre por causa disso, né? Ou se esconde, é obrigado a esconder. Em algumas sociedades mais radicais, e nós estamos à beira de cair nisso, de novo, que já fomos, qualquer desvio da sexualidade natural, aquela que a gente nasce com ela, é paga com a morte. Nós estamos à beira disso, né? De novo, já fomos assim. Etienne Borot de Condillac atribuiu à língua o lugar primordial de desenvolvimento do pensamento, tá? Então, é na língua que isso acontece. O pensamento se desenvolve pela língua, tá? Certo? Então, se não tiver a língua, não desenvolve o pensamento. Olha, ele compreendeu isso ao longo de um tempo, se discutiu muito que a língua nascia dada por Deus, nós nascimos, Deus botava a língua na cabeça das pessoas. Isso durante a Idade Média se defendeu demais, sobretudo nas igrejas, né? Aí o Descartes começa a discutir isso, que não há essa natureza, e depois o Descartes, ao século XVII, XVIII, e no XIX isso já estava descartado. O Etienne Borot de Condillac tem uma função muito importante na história da linguística, que é a de dizer e explicar que existe uma separação entre o corpo e a mente. Separado, se desenvolvem de maneira diferente. O corpo se desenvolve com comida. O corpo se desenvolve com comida. A alma se desenvolve através da língua. Vocês entenderam? Sem a língua, a alma morre. Ela desaparece. A mente, na verdade, eu estou falando alma, na verdade, eu estou falando da mente, tá? A mente desaparece. É o contato com os outros através da língua que a
a mente se desenvolve. E ele explicou isso muito bem, porque no Tratado das Sensações, né? Então, as sensações são do corpo e a mente precisa de outro tipo de alimento, além do alimento físico, a comida, tá? E o alimento da mente é a língua, tá? Então, a língua é a que detém o conhecimento, a informação, né? Se eu quiser aprender, se eu quiser ter conhecimento, informação, eu tenho que adquirir língua, tá? Ele escreveu que a alma sente as sensações pela visão, olfato, audição, paladar e tato. A alma, no caso, a mente, porque até esse período, alma e mente eram sinônimos, assim, quase que perfeitos, tá? Eles usam pouco a palavra mente, a palavra cérebro, usam muito a palavra alma, porque todos eles trabalhavam dentro de algum tipo de formação religiosa. No caso do Condillac, ele era padre, né? E ele, apesar de não ser padre praticante, ele era padre de formação e ele viveu como padre a vida inteira, só que ele sempre foi professor. Ele nunca... Então, ele foi muito mais abade do que padre, né? Isso está escrito no livro Lógica, de 1780. Ele escreveu que a alma sente as sensações pela visão, olfato, audição, paladar e tato, os 5 sentidos, né? Das sensações, os seres humanos veem nascer todas as ideias e todas as operações do entendimento. Então, entendam o tato aí não como as mãos, mas o corpo inteiro. Qualquer superfície é tato, tá? É por isso que a sexualidade é tato, tá? A sexualidade é tato, é toque, é pegação mesmo, como a gente fala. Condillac afirmou que as palavras são absolutamente necessárias para formar ideias. Então, se a gente não tiver palavras, a gente não tem ideias. Então, nós adquirimos ideias pelas palavras. Assim, do ponto de vista da significação, as palavras são as formas da expressão e as ideias o conteúdo. Isso, então, nós temos as palavras da língua e as ideias como conteúdo que estão na mente, tá? Então, se eu não tenho essa significação, eu desenvolvo através das palavras, mas eu tenho que entrar em contato com as palavras, senão eu não tenho como desenvolver a significação. Se eu nunca vi uma palavra, eu não tenho chance de saber o que ela significa. Eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que ver o uso, vou ter que encontrar em algum lugar a informação. Então, a primeira vez eu não vou saber, a segunda eu já vou saber, porque se eu pesquisar, porque se eu não pesquisar, não tem como adivinhar a significação, tá? Certo? A não ser que a gente tenha um referente, mas de qualquer forma, aí sim nós temos uma fórmula para ver o conteúdo, tá? Ele disse que sem signos seria impossível analisar os pensamentos. Então, a gente analisa o pensamento através de signos, tá? Então, o signo, as palavras são signos para as ideias. Então, eu preciso aprender os signos. Ou seja, a língua vem de fora para dentro, ela vem da sociedade para a gente. É a primeira vez que se concebe que não existe natureza depois do Aristóteles. Então, todo mundo que está lendo Aristóteles, eles vão descartando a existência da natureza para o homem. O homem não é um ser da natureza, ele é um ser da sociedade. Sendo um ser da sociedade, a natureza não existe. Nós rejeitamos a natureza, nós destruímos a natureza e criamos um ambiente em que a natureza não tem vez nenhuma, de forma alguma, existe natureza no nosso mundo, tá? Vocês entenderam? A natureza é vista como feia, como suja, como violenta, como destruidora e, muitas vezes, absolutamente necessária.
né? Mas é necessária do modo como nós queremos ela. Então, nós canalizamos os rios, nós cortamos as árvores e plantamos árvores que não servem para nada em lugares que elas não atrapalham, e se elas atrapalham, a gente corta, né? E assim por diante. A gente mata os ratos, a gente não sabe o quanto importantes são os ratos para a natureza, né? Para o mundo. Pode ser que aí esteja a raiz do fracasso, mas então, surgiu um novo pensamento no nosso mundo. Né? Ele é recente e a gente precisa desenvolver muito ele, a gente precisa se esforçar para desenvolver ele, que é a chamada sociedade sustentável. Até agora, como a gente tinha muito recurso e a população do mundo era pequena, não fez diferença destruir a natureza e criar sociedades assim. Mas, de repente, o número de gente ficou muito grande. E aí, essa transformação está transformando o mundo. É inevitável que isso acontecesse. Então, nos anos 70, 60, 70, começou um discurso que nós, em princípio, chamávamos de ecologia, porque era coisa de maluco, né? Aí depois virou coisa de ciência, e agora virou plataforma de todo mundo, que é a chamada sociedade sustentável, né? Então, nós temos que criar meios para que os dois lados existam equilibradamente, né? Ou o mais equilibradamente que nós teremos que fazer. Eu vou abrir aqui, continuando. Não tem problema não, tá? Pode sair. Então, Kondiak afirmou que as palavras são absolutamente necessárias para formar a ideia. Nós estávamos falando da sociedade sustentável. Então, pensem nisso, tá? Pensem nisso claramente, porque o professor de português está sempre envolvido nisso. É inevitável. E eu não gostaria que vocês fossem tão politizados na faculdade de letras. Isso está atrapalhando vocês. Tem muita gente que fica fazendo política e não estuda. Isso é muito ruim para nós. Mas isso está no contexto, né? Antigamente a gente não precisava discutir tanta política, porque a política era mais simples. Atualmente a política está muito complexa. Aí a universidade voltou a ter que se engajar muito, como ela fez nos anos 70. Nos anos 70 a universidade teve que se engajar muito. Depois teve um período de calmaria. Agora nós estamos de novo num período muito difícil. Do ponto de vista da significação, as palavras são as formas de expressão e as ideias do conteúdo. Ele disse que sem signos seria impossível analisar os pensamentos. Os signos são os sinais sensíveis para o entendimento. Tá? Os signos são os sinais sensíveis para o entendimento. Sensível quer dizer que são os estímulos, tá? Então, a gente tem signo de toda a natureza no mundo, na nossa sociedade. E aí, por isso que as gramáticas elas tiveram que deixar de ser de signos verbais só, passaram a ser multimodais. Porque nós temos signos de todas as naturezas atualmente na sociedade. De toda a natureza na nossa sociedade, e, por isso, as gramáticas tiveram que se adaptar. Tá? É por isso que eu falei muito aí das gramáticas, e as gramáticas úteis para vocês atualmente, elas têm que ser multimodais. A não ser que seja gramática de pesquisa, que nem essas que eu mostrei. Aos seres humanos, segundo Kondiak, aos seres humanos, segundo Kondiak, abusaram tanto das palavras que... Não, os seres humanos, tá? Que tem um problema. Depois eu conserto.
abusaram tanto das gramáticas que elas se tornaram a única forma de raciocinar. Se tornou, portanto, arbitrária, frívola, absurda e um vício para a imaginação. Então, as línguas assumiram a fórmula central do cérebro. Então, a gente não consegue mais pensar sem a língua. É por isso que, sem a língua, nós nos tornamos seres inúteis na sociedade. Ou deixamos até de sermos seres humanos, né? Em muitas condições, a falta da língua nos transforma em dejetos da sociedade, tá? Atualmente, a sociedade tem um esforço de se preocupar, por exemplo, com quem nasce com deficiência muito grande, e aí não tem competência linguística nenhuma, né? Aí viciou, como disse o Condillac, nós estamos viciados na língua. O pensamento e a língua ficaram unidos e não é mais possível saber se um existe sem o outro, tá? Na verdade, o pensamento antecede a língua. Professor, o Condillac está fazendo uma crítica, teria como fugir disso ou não estou entendendo? Não mais, não mais. Mas não mais, né? Não tem mais como voltar. Mas ele diz que na evolução o pensamento já optou por outras coisas. E ainda nós temos dentro de nós, por exemplo, intuição, nós temos outros recursos que desapareceram. Fala-se muito em telepatia, né? A telepatia ela não é feita por palavras, né? Ela é feita por... Ainda existem, essas habilidades ainda existem no corpo. Mas elas foram desprezadas, tão desprezadas, que a maioria de nós já não tem mais nenhum recurso. Mas tem gente que ainda traz em si esses recursos, né? Então, eles desapareceram completamente. Por exemplo, os outros animais, eles desenvolveram habilidades para entender outras linguagens, né? Que não seja só a verbal. Então, em princípio, eles fogem quando ouvem barulho. Isso quer dizer, na verdade, uma pergunta aqui, deixa eu me ver. Então, essa opção pela informação simbólica foi feita numa sociedade em que nós nos juntamos e criamos mecanismos para nos defendermos, sem precisar que a defesa seja feita cada um por si. E é isso que se tornou, que fez com que a língua assumisse uma função simbólica absolutamente primordial, né? Então, para Condillac, esse exercício de estudar o mundo social e objetivo despregado da língua é impossível. Para Condillac, não. Eu acho que, linguisticamente, é impossível estudar o mundo despregado da língua, tá? Nós não vamos para as filosofias mais radicais, tá? Para as filosofias religiosas, sobretudo, que estudam o mundo pelo metafísico, né? Depois de Immanuel Kant, falar em metafísica. Depois, o Condillac é o princípio, na verdade, o Descartes é o princípio do racionalismo, depois nós temos o Locke, e depois o Condillac, e nós vamos ter pensadores da literatura e das artes, né? Que vão fazer também um trabalho importante do racionalismo, mas em 1783, Immanuel Kant publicou A Crítica da Razão Pura, e a partir daí não há mais como entender o mundo que não seja por um princípio racional, e quando a gente faz por princípios que não são racionais, nós estamos fazendo dentro de filosofias que são mais flexíveis, não são filosofias científicas, tá? Então, dentro da ciência, não há como estudar qualquer
conteúdo, qualquer conhecimento que não seja através da língua. Ninguém pode se tornar médico, ninguém pode se tornar veterinário, ninguém pode se tornar matemático, ninguém pode se tornar geógrafo, ninguém pode se tornar linguista ou professor de português se ele não tiver domínio da língua ou dos recursos da língua, se ele não tiver a capacidade de língua. Né? Não é possível. Na nossa sociedade não é possível. Nós somos absolutamente dependentes da capacidade de aprender uma língua. É por isso que nas escolas tem sempre metade das aulas são de língua portuguesa. As outras aulas são de linguagem. Então, outras linguagens. De qualquer forma, na escola tudo é linguagem. Porque a nossa sociedade é uma linguagem semiótica, que é a junção de um plano de expressão com um plano de conteúdo. Uma junção de estímulos com ideias, como falava o Kondiak. Porque isso aí, plano de expressão e plano de conteúdo, é do Ian Mislev. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente no nosso curso. Vocês entenderam? Tá claro para vocês? Isso. Eu consigo entender. Isso. A linguística vai nascer nesta ideia. Tá? Kondiak atribuiu à analogia um papel primordial na formação do conjunto dos signos de um indivíduo. Então, você aprende um e, a partir daquele, você vai aprendendo os outros. O Saussure chamou isso de paradigma. Dados os primeiros signos, a analogia fornecerá os elementos para a formação de outros. Então, a gente vai juntando um signo com outro, um signo explica para a gente outros. Então, o que é isso? Aí a pessoa dá um nome e aí depois ela pega e fala outros nomes que têm significações semelhantes e aí você adquire aquele também. Então, é aquilo que o Saussure chamou de formação paradigmática, né? Nós vamos formando um paradigma de uma palavra se conecta a outra, né? A matemática chama isso de intersecção, né? Você intersecciona os significados de uma palavra com a outra e você vai aprendendo como palavra puxa palavra. Na teoria lexical dos campos semânticos, a gente chama isso justamente de campo semântico ou de intersecção do campo semântico, né? Então, é assim que nós aprendemos novos vocabulários, né? Na escola primária, a gente aprende isso como sinônimos. Sinônimos não existem, né? O que nós temos é intersecção de campo semântico, né? Mas nas primeiras séries a gente fala em sinônimo porque precisa desenvolver a memória, né? A memória de palavras, né? Memória de signos das crianças, né? Porque é a língua que vai fazer com que ele consiga pensar. E se ele não tem as palavras, ele não tem como pensar abstratamente, porque elas são absolutamente primordiais. Os signos são arbitrários, mas nunca são arbitrários absolutos. Não são. Porque ele tem sempre uma sugestão que é dentro do paradigma, né? Como palavra puxa palavra. O Kondiak chamou de analogia, né? Elas nunca são arbitrárias absolutas, porque elas sempre são analogias, ou metáforas, como a literatura, a teoria literária chama, né? Uma palavra é metáfora de outra, né? Os signos são arbitrários, mas nunca são arbitrários absolutos, porque, nesse caso, não seriam entendidos. Sempre se faz necessária a atuação da analogia, porque é ela que cria todo o artifício das línguas, tá? Então, a analogia aí tem metáfora, campo semântico, tem muitos nomes, depende da ciência, vai usar nomes diferentes, e, no caso, neste período, né, na filosofia da linguagem, eles chamavam de analogia. A analogia evoluiu muito para dentro da fonética, né? Então, a neogramática explicou muita coisa por analogia. E a analogia é muito importante na fonética. Muito importante, tá?
na fonética. É assim que os goianos falam bom, quando deviam falar bom. Eles falam bom porque a gente fala pão, fala sabão e etc. E aí a gente fala bom por analogia. Mas a gente escreve bom, porque é assim que a palavra é, porque ela vem do latim bono. E a gente continua escrevendo etimologicamente. Mas na internet, no WhatsApp, o rigor histórico da ortografia não interessa muito, e é muito comum as pessoas escreverem não com A-U-M e bão com A-O-tio, né? Muito comum. Às vezes é porque não sabe mesmo, às vezes é por fator estilístico, né? As línguas são, portanto, métodos de análise, e esses métodos se deve e a esses métodos se deve todo o conhecimento humano, tá? As línguas são métodos de análise. Então, toda língua nasceu como um recurso para entender o mundo. É por isso que elas são línguas naturais, porque elas foram se desenvolvendo à medida que a sociedade foi se complexizando. E conforme ela foi se complexizando, ela precisou de novas palavras, de novos signos, de novos símbolos, e é assim que se desenvolveu. Então, a língua é a sociedade é a língua. A língua é o pensamento é a língua, o pensamento é a sociedade é a língua e o pensamento. Não dá para separar isso. Pensamento é uma estrutura, a língua é uma estrutura, a sociedade é uma estrutura. Na verdade, o nosso mundo é uma estrutura, porque o pensamento é uma estrutura e ele é uma estrutura que se tornou dependente de uma estrutura que ele inventou. Então, nós não temos como fugir da condição de estrutura. É por isso que nós estamos tendo grandes dificuldades para entender o universo. O que é o universo? Uma coisa tão grande, que é infinita, mas como que uma coisa pode ser infinita como estrutura, já que toda estrutura é finita, porque ela está em cima e ela é dependente de outra estrutura. E ela está sempre em cima de outra estrutura. Então, o planeta, nós estamos em cima do planeta Terra, e o planeta Terra está vinculado pela gravidade ao Sol, que está vinculado pela gravidade à galáxia, que está vinculado pela gravidade a outras galáxias, tudo tem uma geração, e aí tem galáxia que está a 100 milhões de anos-luz da Terra. Puxa, mas nesse período ela já morreu, porque uma estrela vive em torno de 70 milhões de anos. Puxa, 70 bilhões de anos. Puxa, 70 bilhões de anos é assim, acabou, né? E como é que faz? Como é que a gente pensa isso? Aí o Einstein fala no mecanismo de dobra. É como se, na verdade, o universo fosse uma onda, né, que vai se dobrando. Mas ele está em cima do quê? O que seria tão grande a ponto de sustentar o nosso universo, né? E que coisa grande seria essa, que estaria em cima de uma coisa ainda maior. Então, o Immanuel Kant disse que, como o nosso pensamento é uma estrutura e nós somos racionais, quando nós não encontramos uma explicação racional, nós jogamos para o metafísico. E aí que vem, é coisa de Deus, né? Nós jogamos para o metafísico. Só que o metafísico não existe no mundo racional. Não pode existir. Ele existe em outras filosofias que não são racionais. É por isso que a fé e a razão, elas se cruzam quando e como as pessoas abrem mão da razão e entram na fé. E abrem mão da fé e entram na razão. Então, a fé, ela é muito boa quando ela serve para dizer que ela é um fator psicológico, não é um fator
físico, ela é um fator moral, ela não é um fator físico. Sim, a razão dá conta de tudo. A razão dá conta de tudo. Certeza. A razão dá conta de tudo. Então, em cima de que o universo está? As dobras. Pois é, a gente não sabe ainda, né? Nós teremos que descobrir, porque nós temos tanta dificuldade para entender o universo, porque a gente não tem conhecimento suficiente para isso. Nós não temos língua. Começa sempre assim, né? Como ficção, né? O cinema vai fazendo essas coisas, né? Vai se aproveitando dessas ficções, dessa imaginação. E há 200 anos atrás, as pessoas achavam que a chuva era determinada pela reza. No Brasil, até muito recentemente, quando eu era criança, no Nordeste, no períodos de seca muito grande, as pessoas faziam procissão, né? Faziam procissão, mas elas faziam procissão sempre no período que podia chover, né? Porque os padres faziam essas coisas, né? Para controlar o povo. Aí as pessoas saíam em procissão pelo mundo, rezando para fazer chover. Mas era no período que poderia chover, os padres, como tinham mais conhecimento, eles geralmente organizavam as procissões nesse período, as novenas. E aí, de repente, no meio da procissão, começava a chover. Coisa de Deus, que as pessoas acreditavam nisso, né? A gente sabe agora que sem o satélite a gente não sabe quando vai chover. Explicou-se. Chuva é coisa que cai do céu quando tem umidade. Se não tem umidade, não cai, né? É isso. Agora a gente, ninguém vai ficar pedindo, rezando para chover. Vai lá no Google e pergunta se vai chover, né? Porque aí já tem a informação do satélite. Na verdade, isso foi o Immanuel Kant que deixou bem claro, mas começa com o Condillac. Se não há língua, não há ideia, não há pensamento, não há explicação, tá? Bom, olha só, vamos terminar o Condillac, porque já são 10h30, 10h26, né? E eu estou encerrando a aula, tá? Então, vamos terminar aqui para a gente poder... Pode ser, também, né? Lá no Nordeste ainda tem aquela reunião de como é que é? De prever a chuva, né? Aquele grupo de homens que prevêem a chuva, né? Antigamente eles só plantavam a partir dessa reunião, né, de pessoas que diziam se ia chover ou não. Então, saía da reunião decidido se ia chover ou não, aí as pessoas plantavam ou não, né? Elas ainda existem, mas elas não têm mais essa função. Elas têm a função das pessoas fazerem turismo e encherem a cara de cachaça e vender comida, vender coisas, uma grande feira, né? Acontece. Quando não dá para ser sério, vira festa, né? No Brasil a gente faz assim. É sério até um tempo, depois de um tempo vira festa. Condillac não tem um texto dedicado à análise de como a significação acontece nas línguas, mas é perfeitamente clara a sua concepção de que as línguas são feitas de signos que representam o pensamento e também as línguas são métodos analíticos que permitem a existência do pensamento e das ideias, tá? Para professor de português, o que significa isso? Se eu não tiver um texto na mão, eu não posso dizer que a significação existe. Ela só existe no texto, porque o texto é a manifestação da língua e da cultura. Então, é a partir dali que dá para ensinar, o plano de conteúdo que dá para ensinar a significação. Tá? Se não tiver o texto, não dá para fazer isso. Não dá. Vocês entenderam? O texto é fundamental para que a gente faça isso. Então, no texto, nós vamos ter o conteúdo e os exemplos. Por isso que o texto é fundamental para nós.